E hoje o assunto é resenha, outro gênero textual. Agora, esse é o espaço que a gente se liberta da contenção do resumo, que ali eu não posso avaliar, eu não posso me posicionar, não posso dizer se foi bem escrito, se não foi. A resenha é o espaço para isso. Primeiro de coisa, né, não é festa, que uma vez me disseram que resenha também pode ser festa, né? Resenha, o princípio básico dela é uma avaliação. Em termos de qualidade, de funcionamento, de coerência, de relacionamento com outras ideias, é você se posicionando em relação a esse objeto. Você pode fazer resenha do celular, do jogo de futebol, do carro, da novela, do filme. Tem gente que faz resenha até de vizinha, né? Mas aí não é gente boa, não vai para o céu. Esse é o princípio básico, é avaliar algo. Você pode escrever a partir de quem é você, escritor, e para quem você se refere. Eu posso ser, por exemplo, uma especialista em linguística, mas se eu vou escrever para uma revista de grande circulação, para um público leigo, eu vou pegar o meu conhecimento e vou traduzir, vou selecionar para atender um público que não é especialista. Se eu me atrevo a escrever algo especialista ou algo acadêmico, aí eu tenho que ter autoridade no assunto e vou escrever para quem entende desse assunto. Sempre é uma questão de para quem eu vou escrever e quem sou eu nessa escrita. Eu posso, por exemplo, fazer uma resenha de carro que não é especialista. Eu também posso ser leiga para outro leigo. Por exemplo, eu sei que ele sai rápido, a cor é bonita, é macio, a faixa troca com facilidade, o ar-condicionado. Eu vou falar em termos de usuária, mas eu não tenho a mínima noção de como funciona o motor de um carro. Isso não é da minha alçada. Eu vou fazer a análise dentro da minha perspectiva leiga. E, obviamente, o público será leigo. Agora, os elementos obrigatórios. Toda resenha tem que ter título. A gente gosta de ser meio poético, às vezes, fazer umas coisas, né, trabalhadinhas, joguinho de palavras, mas um bom título, quanto mais objetivo, que você diga o assunto e o que você pensa dele já naquela frasezinha, fundamental. Em seguida, o seu nome. Você completo. Aí você pode colocar, por exemplo, o título que você tenha, a formação, engenheiro, mecânico, doutor, mestre. Esse é o lugar que você vai colocar. Ou empresa, porque há textos que são assinados por grupos. Então, Sebrae, Quatro Rodas, talvez seja um editorial em que não se coloque um autor, mas um órgão, uma instituição. Então, você coloca seu nome lá. A ficha técnica é obrigatória e ela é específica para o objeto que você vai avaliar. Se é um livro, você vai colocar, olha só, o nome do texto, livro que você leu, quem escreveu, qual é a editora, em que ano foi publicado, número de páginas. Número de páginas é bem pra gente preguiçosa, né? Que 500, não vou ler. Aí você põe 140, o cara, é um livro bom esse. Bom, aí essa ficha técnica de um carro, por exemplo, vai colocar da montadora, ano, modelo, talvez ali já algumas informações técnicas a respeito de motor. Se você vai avaliar um equipamento, tem que vir a ficha técnica completa desse equipamento para que a pessoa já vá ler e entender de qual equipamento se trata. Se vai ser do filme, aí é obrigatório o nome do filme, o diretor, provavelmente os nomes, né, do elenco principal, o ano de lançamento, distribuidora, mas é importante a ficha técnica para cada um. Por exemplo, você vai fazer uma resenha de um curso que você fez, você vai fazer a resenha desse vídeo agora. Aí você vai colocar o nome do canal, o nome do conteúdo, quem produziu o conteúdo, são informações específicas do objeto que você vai analisar. É elemento obrigatório. No caso de livros, por exemplo, vou fazer propaganda de um meu, por exemplo, Travesseiro de Professor, que saiu pelo IFB. Então, eu ponho Travesseiro de Professor, autor. Eu faço questão do título porque eu batalhei para isso. Doutora Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira. Editora e ano de publicação, editora IFB, ano 2015. Número de página, aí dá uns 140, 150, não lembro. Esse é o número de páginas que você pode achar que é um livro bom, tá bom? Os elementos discursivos.
Aqui você tem várias possibilidades. Você pode começar a sua resenha dando aquele breve resumo que a gente viu no outro vídeo. A gente faz um breve resumo do que você vai falar e depois você vem apresentando a sua avaliação, o seu julgamento, as suas perspectivas, as suas conexões. Ou você pode escrever e na fluência do texto, no decorrer do texto, conjugar a avaliação junto com a descrição e apresentação do objeto. Vai do formato de escrita de cada um. Para quem tem dificuldade, é legal colocar já um esquema antes do que você vai analisar, quais são as ideias centrais que você vai avaliar, e aí ir colocando a avaliação de cada um desses itens para depois ir para a versão final, uma versão fluida do texto. Análise e avaliação é o que você vai fazer. Você pode integrar o resumo com a avaliação, você pode separar um momento para descrição e um momento para avaliação. Não tem certo nem errado nesse momento, tá? As citações indiretas. Se você vai fazer um livro, por exemplo, a citação de um livro, você vai ter que observar, eu preciso contar alguma coisa a respeito aqui. Por exemplo, eu gosto muito dos livros da Chimamanda. E aí eu vou falar de Americana, por exemplo. A autora fala da sua experiência na universidade, em que ela se viu dentro de uma discussão racial. Olha só, eu estou contando um pouco do texto. Posso até separar uma frasezinha ou outra ali para colocar em citação direta, mas eu tenho que retomar o meu objeto de estudo a todo momento. Claro que uma resenha técnica de um objeto, de um equipamento, ela é mais sequinha do que qualquer outra. É avaliação de equipamento, é avaliação técnica mesmo, item por item, se funciona, se não funciona, contrasta com outros equipamentos, com outras marcas. Mas se você estiver fazendo uma avaliação de algo que seja discursivo, ou de um filme, ou de uma novela, de uma música, de uma banda, você pode vir trazendo, vez ou outra, uma citaçãozinha. Intertextualidade. É aqui que a gente separa quem sabe pouco ou quem se interessa mais. Por quê? Eu estou assistindo a um filme e eu falo, nossa, ele tem total conexão com tais outros filmes, com o livro tal, com uma música tal. Essas conexões só são possíveis se há uma exposição do autor na leitura, na informação, na busca por ideias, na busca por conhecimento. Quanto mais se conhece, mais a capacidade de fazer uma intertextualidade aumenta. O que é intertextualidade? Por exemplo, Machado de Assis escreveu a teoria do medalhão, que o pai ensina para o filho como ele ser um objeto decorativo dentro das salas e por isso se dá muito bem na vida. Não tem uma opinião muito forte, não tem um posicionamento que possa incomodar alguém. Aí vem João do Rio e fala do homem da cabeça de papelão, que o cara era muito inteligente, tinha uma abordagem superior das coisas, tanto de benevolência quanto da racionalidade, da intelectualidade, mas ele não dava muito certo. Aí ele trocou a cabeça por uma cabeça de papelão e ele estava virando senador já, virou uma pessoa admirável que todo mundo gosta. Aí eu pego o Lima Barreto, que trabalha dessa ideia do professor que sabia javanês, que é um cara que não sabia nada de javanês, mas como era muito chique, parecia que ele sabia, ele já chegou às relações ministeriais. Observem que os três têm uma conexão em relação a essa futilidade versus o real conhecimento, o real conhecedor, que os integra. Isso é uma intertextualidade, um texto dialogando com o outro. Mas como é que eu fiz esse intertexto? Porque eu li contos do João do Rio, porque eu li a obra de Lima Barreto, porque eu li a obra de Machado de Assis. E constantemente essas conexões podem ser renovadas. Portanto, quanto mais você tem assunto, quanto mais você pesquisou, quanto mais você se expôs ao tema, maior a capacidade de você conectar aquela discussão com outros elementos. Falar, olha, esse livro se conecta, esse livro conversa com... Recomendação. A resenha pode vir com essa discussão toda e ao final, não é obrigatório, mas você pode dizer, leia, ou se ler vai se decepcionar, ou o carro não é muito bom, gasta muito combustível. Você pode fazer uma recomendação. Hoje, quando você faz, por exemplo, resenha de séries, existem os fanáticos para evitarem spoilers, por exemplo, que é você já contar algo que já tá no filme e deveria ser surpresa. Aí depende do veículo em que você está. Se você está no veículo de divulgação, no jornal, numa revista, você tem que avisar, contém spoilers hoje.
Mas se você vai para um outro ambiente de análise mesmo, que não é para vender alguma coisa, o interessante é que não tenha esse tipo de suspense na resenha. Eu trouxe alguns exemplos. Obviamente que essa resenha aqui, ela foi feita para quem entende de carro. Eu não entendo nada, então não vai ser uma resenha que vá me ensinar alguma coisa, porque ele está falando com pessoas que entendem de carros. Se fosse uma resenha não especialista, para mim, eu ia querer saber se gasta muito combustível, se a arrancada é boa, se aguenta tanto peso, enfim, algo que para mim eu conseguiria entender. Aqui não, mas eu trouxe para quem entender aí. Os primeiros motores modernos de 3 cilindros europeus de produção em larga escala surgiram na década de 90 com o 1.0 Ecotec da Opel. Observe que aqui ele está trazendo informações técnicas, o histórico disso, que equipava a segunda geração do Corsa e poucos anos depois o motor 1.2 MPI do grupo Volkswagen, que equipou modelos como o Volkswagen Polo 4. Era de 12 válvulas, 55 cavalos de potência, 8 Vs de torque máximo e gastava 18 segundos para acelerar de 0 a 100 km. O consumo anunciado beirava os 20 km. Então aqui, olha, esse objeto agora a gente começa a ver a avaliação. Fraquinho de desempenho e bom de consumo. E era isso que estes motores tinham em comum, eram fracos. Tá vendo a avaliação? Diante dos populares 4 cilindros, vibravam mais, andavam menos e consumiam quase a mesma coisa. Na sequência vieram os motores diesel de 3 cilindros para uso em automóveis, não no Brasil, que apresentavam os mesmos problemas, porém amplificados pela natureza do ciclo diesel. O refinamento era fraco e o prazer ao dirigir praticamente inexistia. Esse carro aqui, se eu entendesse qual o carro que está falando, eu não comprava. Se a isto juntarmos alguns problemas de durabilidade, os europeus tiveram a fórmula correta para criar uma aversão a esta arquitetura, que causou a desconfiança que dura até os dias de hoje. Eu sei que é uma resenha, porque apresentou o objeto a ser resenhado, fez uma ficha técnica dele e, em seguida, uma avaliação. Ah, então quer dizer que essas avaliações são isentas? Nenhuma avaliação é isenta. Você sentado aí vendo um vídeo, você já não é, ninguém é isento. Se você sentou num lugar, você já está vendo as coisas de uma perspectiva diferente de quem está sentado, por exemplo, atrás de você. Então, eu posso ser uma empresa que desmerece o produto da outra, dizendo que não funciona. Eu posso até pagar resenhas. Quem compra em sites, por exemplo, Mercado Livre, o consumidor é estimulado a fazer resenha do produto e do vendedor, para vocês verem o quanto a resenha está presente no nosso dia a dia. E aí você diz se funciona, se não funciona. Às vezes você tem 80 avaliações positivas e aí tem um lá que desanca, faz um distrato com o produto. A gente tem que suspeitar que você pode ter bots ou pode ter pessoas contratadas para irem desmerecendo ali o trabalho. Mas é a resenha, e aí você vê várias resenhas. Filme, por exemplo, eu não vou assistir tal filme porque todo mundo tá falando que é horroroso, né? Tem gente que lê a crítica do filme antes para ver se vale a pena ir ao cinema. Eu prefiro fazer a minha crítica depois mesmo, mas você, aqui mesmo, muita série, essa época de quarentena, a gente vai assistir, aí vem um fulano e fala, olha, assiste tal série que ela é maravilhosa, ela é perfeita, aí você vai lá, Dark, por exemplo, é massa, muito boa, mas não vou assistir tanta gente desgraçada nesse mundo que a gente precisa de esperança, mas a pessoa fez uma resenha excelente, eu vi que é excelente, mas que eu vou para um outro tipo de série, por exemplo. O resenhador, ele tem essa conexão sim com o objeto a ser resenhado. Aqui, esse aqui já é uma resenha para um público geral, para mim, para você e para todo mundo. Thriller erótico da Netflix não oferece muito além do sensacionalismo e do humor involuntário. Isso aqui é do site famoso de críticas de cinema do Omelete. Tá bem recentezinho ainda. Bom, é um filme que eu tinha ouvido falar, mas que eu não me interessei em assistir. Eu sou uma pessoa meio amargurada, não gosto de romance, não gosto dessas historinhas melosas, não. Mas no título você já viu que o filme não prestou aqui para o resenhista. É erótico, mas não vai muito além disso. O título, lembra que eu falei que o título é algo fundamental para a pessoa já se situar no seu texto. Aqui, olha só a diferença daquele outro texto especialista. Que casamento infeliz de 365 dias. Filme da Netflix, o nome do filme, o elemento de streaming que ele está, que junta a cultura sugar daddy de 50 tons de cinza, olha a intertextualidade,
com as violências reminiscentes do tráfico sexual do leste europeu. O suspense, olha o gênero, erótico está entre os mais vistos do serviço e rapidamente gerou uma frente de reações ultrajadas por sua romantização do abuso. Não deixa de ser um casamento de conveniência. Olha só, alguns detalhes da descrição de elementos do filme, por infeliz que seja. A Netflix faz de conta que oferece variedade com um mínimo de critério. A produção é polonesa, então talvez tenha pelo menos um valor de exotismo. E quando o público repercute em massa o conteúdo de impacto, valida-se nas redes a escolha da curadoria. O mais interessante nesse caso é que, tirando pleno proveito dessa tendência à escandalização, 365 dias não precisa articular nem oferecer muito. Olha só, está descrevendo o filme, já está fazendo uma crítica do serviço de streaming que está distribuindo, está falando que, fale bem ou fale mal, gerou revolta, já é um elemento que a curadoria usa, já fez uma crítica ao público, ao sistema em que o cinema hoje está envolvido, junto com os serviços de divulgação de filmes. Veja que o texto aqui, o trechinho está pequeno, mas você já tem uma série de avaliações, uma série de informações. Aí ele continua, o que tem no filme? É um filme de máfia sem rivais e um filme de sexo sem muito sexo. Assim como a Serbia Film, 10 anos atrás, ele praticamente prescinde de qualquer formulação mais trabalhada. Tá vendo aqui a referência do intertexto? Sua força vem do sensacionalismo que, por definição, não precisa de um fato relevante que o preceda, pois o sensacionalismo é um fim em si mesmo. É um trecho da resenha, descrição, contextualização, falou do serviço de divulgação dessa obra, falou da cultura hoje, que tudo que faz muito barulho acaba conseguindo um número maior de audiência. Essa resenha, ela vem articulando a descrição do filme com a intertextualidade, com a conexão dele com elementos da atualidade. Aqui é uma resenha científica. Há espaços para revistas acadêmicas de resenhas de um livro, de uma metodologia, e elas têm que vir com todo o rigor acadêmico. Elas também têm que ter sua ficha técnica e é uma apresentação mais formal. O uso do vocabulário aqui já está mais conectado ao público que vai entender o livro, é algo mais formal. O livro Artigos Científicos, Como Redigir, Publicar e Avaliar, de autoria do professor Mário Gomes Pereira, foi lançado recentemente pela editora Guanabara Kugan. Olha só, eu não fiz aquele destaquezinho ali, a ficha técnica, depois de escrever o texto, mas eu vim com o nome do livro, eu vim com o autor e eu vim com a editora, com o objetivo de orientar os potenciais autores sobre como vencer as muitas barreiras na elaboração e publicação de artigos científicos. O livro aborda cada uma das etapas desse processo em 24 capítulos. Você vê que vai sendo feito um retrato do livro. Tem tantos capítulos, cada capítulo fala de tal coisa, e dentro desse retrato, dessa descrição, uma avaliação se ele alcança o efeito desejado, se está bem formulado, se vale a pena ser comprado. Então, olha só, eu separei o segundo parágrafo também. Os 3 primeiros capítulos tratam dos aspectos da preparação do trabalho. O primeiro do capítulo, nome do capítulo, Pesquisa e Comunicação Científica, versa sobre a necessidade de divulgação dos resultados da pesquisa como forma de finalização da mesma. Odeio mesmo, gente. Isso aqui é pobreza de frase. Quem precisa usar do mesmo, da mesma, precisa repensar a vida, rezar, entregar a alma para as deusas superiores, porque é muito fraco. Lembre-se, esse texto aqui não foi eu que escrevi, tá? Então, lavo as minhas mãos, é só o exemplo mesmo. Aborda, de modo geral, a evolução da comunicação científica nas ciências da saúde, indicando a área, menciona os periódicos de acesso livre e a situação atual de elevada competição para publicar. No segundo capítulo, canais de comunicação científica, esse aqui está bem detalhado, capítulo a capítulo. Às vezes, em uma revista, a gente encontra uma resenha de 8 páginas, porque vai capítulo a capítulo, conectando, discutindo, afirmando. Mas olha só, a apresentação técnica objetiva do que está sendo avaliado, a conexão disso com outros elementos, com outros objetos de avaliação, com outras referências e um posicionamento a respeito disso. Ah, você disse que esse texto está mal escrito, por que você trouxe? Para a gente ver
que não é porque está publicado numa revista famosa, não é porque saiu no artigo da Veja que o texto é irretocável. Nenhum texto é irretocável, seja porque você fez uma resenha que contradiz o que outro pensa, por exemplo, seja porque perdeu na revisão. Mas a ideia também é desmistificar um pouco esse ambiente dos espaços escritos e de publicação, que parece que quem escreveu e publicou num grande jornal é alguém superior. Não é. É alguém como eu e como você, que trabalhou, que estudou e que está ali produzindo um material, tá ok? Bom, então, a vida é palavra, viver é discurso. Até.